Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Você está no meu canal Adolfo Clary e hoje eu quero trabalhar com vocês. A Bíblia não fala dos dinossauros. Por que ela não menciona os dinossauros? Ou se ela menciona, o que acontece? Por que não encontramos a palavra dinossauro na Bíblia? É interessante a gente observar o seguinte. Primeiro a gente tem que atender e entender como que funcionam as palavras. Como assim, Adolfo? Porque nós temos os ossos dos dinossauros, ok? E eles são de milhões e milhões de anos, ok? E a Bíblia não fala nada? Será? Só que temos que lembrar uma coisa, que temos palavras como computador, avião, né? Prédio. A Bíblia, a sua tradução em português utiliza a palavra prédio? Não. Por que não usa? Então quer dizer que prédio não existe? Não existia prédio no tempo da Bíblia? E a Torre de Babel não é um prédio gigante? Por mais que ela seja traduzida como a Torre de Babel. Mas ela não é um prédio? Não é um conceito de prédio? É. Então prédio existiu. Né? Você pega as grandes construções da antiguidade, como vou falar um troço desse? Que não existia prédio. Só que a gente tem que ter a seguinte noção, que é para ser bem simples e direto. Para ser bem simples e direto é assim. Existem palavras que elas são criadas ao longo do tempo e que elas precisam ser compreendidas dentro do seu período histórico. Por exemplo, se você for lá em Naum, você vai ler um texto que é uma profecia que fala assim, que no final dos tempos os carros teriam olhos de fogo e correriam ferozes e velozes um contra os outros. Aí você fala, nossa, olha a Bíblia aqui, dos trocentos anos, trocentos mil anos atrás, já estava falando de carro. Talvez seja uma maneira um tanto equivocada de usar a profecia, mas o conceito de carro era diferente. O carro no tempo bíblico, por exemplo, principalmente naquele período, era carros de bois que carregavam peso, né? Eles eram para carregar peso, essas coisas, né? E nós utilizamos a expressão carro para automóveis, equipamentos ou artefatos que andam por eles mesmos, né? Nós só guiamos, mas eles têm olhos de fogo. Só que a conceituação da palavra carro era diferente, né? É igual hoje, se eu chegar para nós hoje no século XXI, se eu chegar numa mulher e falar que ela é linda igual uma égua de faraó, a mulher vai ficar brava. Só que no Salomão fala isso como um elogio. Então, a mesma palavra, veja, temos vários problemas de interpretação. A mesma palavra, ou o mesmo termo, na Bíblia e usado hoje, eles podem ter conotações completamente diferentes. E será que acontece isso com a palavra dinossauro? Voltemos à palavra edifício, computador. Computador, a Bíblia menciona computador? Não menciona. Então computador não existe. Não, mas peraí, Adolfo, o computador existe. Ele surgiu no século passado. Ele surgiu lá na década de 50, né? Teve lá seus primatas, né? E ele foi evoluindo e depois se torna o computador que nós conhecemos hoje. Potentes, inteligentes e extremamente rápidos, ok? Só que nós temos que voltar e entender. Quando é que surge a palavra dinossauro? A palavra dinossauro. Você fala, como assim? Vamos lá, entenda o seguinte que eu quero dizer. A palavra dinossauro, quando é que ela surge? Será que esses animais que nós chamamos de dinossauro hoje, no século XXI, eles sempre se chamaram dinossauros? E aqui é a resposta. Se a gente volta na história, se você entrar em qualquer blog, eu até escrevi um artigo para o Nascido de Novo acerca disso. Se a gente volta na história, dinossauro, o primeiro osso de dinossauro só foi descoberto em 1816, mais ou menos. E ele só vai receber o nome de dinossauro apenas em 1842. A palavra dinossauro, que vem de dinossauria, vai surgir apenas em 1842 para se referir aos ossos desses grandes animais recém-descobertos. Opa, então a descoberta desses dinossauros é uma coisa recente. A invenção da palavra é uma coisa recente. Por quê? Quando a palavra dinossauro vai ser inventada em 1842, a Bíblia tem mais de 3.000 anos.
né? A Bíblia deixou a última letra da Bíblia foi escrita em 90 a.C., 1700 anos antes. Então você quer que a palavra dinossauro apareça na Bíblia? Você quer que a palavra dinossauro apareça na Bíblia? Ela não vai aparecer. Por quê? Porque ela é um termo recente, é um termo novo, é um termo linguístico novo, né? Entende? Então, como é que os dinossauros eram chamados antes? Animais. E a Bíblia fala de animais? Fala. Se a gente abrir a Bíblia em Gênesis 1, verso 21, abre sua Bíblia em Gênesis 1, verso 21, lá fala o seguinte: e Deus criou as grandes baleias, a minha tradução traz grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora olha que legal. Nós temos três palavras-chave aqui no verso 21. Deus criou todas as grandes baleias, monstro marinho, e todo réptil, e toda ave. Então, tudo que está na terra foi Deus que criou. Tudo. Gênesis 1, 22 deixa bem claro isso. Se a gente for no hebraico, aí tem uma palavrinha que eu quero enfatizar aqui. Eu tô desenvolvendo as aulas de hebraico, né? Do curso Nascido de Novo. E para atender meus alunos também. E é interessante que no Gênesis 1, 21, nós temos aqui, deixa eu ver, Gênesis 1, 21. Nós vamos ter a expressão nossa, que palavrinha difícil. Et Hataninim, né? Et Hataninim, que significa monstro marinho. É uma palavra que vai ter um conceito de monstro marinho. E temos uma outra palavra chamada Haro, né? Haromeshet, né? Ou Haromeshet, né? Haromeshet. Então temos duas palavras, monstro marinho e réptil. E temos a palavra ave aqui também, né? Temos a palavra ave. O que acontece? Você não pode querer fazer com que a Bíblia diga uma palavra que não existia no período dela. Entendeu? É cometer um anacronismo. Então cuidado para não cometer esse anacronismo. A Bíblia menciona os dinossauros, mas ela enquadra eles no conjunto de répteis, de monstros marinhos, de aves, né? Eles se enquadram mais os dinossauros, Tiranossauro Rex, esses bichos que a gente vê em filmes, eles estão mais alinhados aos répteis, segundo a imaginação dos cientistas hoje. Mas eles podem ser enquadrados como aves também, né? Pode ser que alguns deles fossem aves, né? Eu não sou especialista nisso, mas pode ser que eles tivessem penas, não fosse só aquela pele lisa, né? Aquela pele de jacaré, assim, nesse sentido, né? Mas então fica fácil. Muitas vezes a gente quer fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não tem como dizer. Ou a gente quer que ela diga em termos modernos aquilo que ela já dizia há muito tempo. Por exemplo, um detalhe. A Bíblia coloca o morcego como ave. Só que hoje nós catalogamos o morcego como mamífero. O morcego é mamífero. Deixa eu ver aqui. O morcego é um mamífero, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Morcego é um mamífero. Só conferindo a informação. Só conferir. São mamíferos da ordem Chiroptera, sendo seus únicos representantes estão distribuídos em duas subordens, o Megachiroptera e o Microchiroptera, sendo que no Brasil não há representante da primeira subordem. Mamíferos. Os morcegos são os únicos mamíferos que apresentam a capacidade de voar, né? Já bati aqui no primeiro artigo que vi. Então você vê. E a Bíblia, porque os morcegos voam, considera eles como aves. E nós definimos hoje diferente da Bíblia, né? Então, são alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração. Hoje nós classificamos aqueles animais gigantes com dentes enormes, ou aqueles animais gigantes que não existem mais, como o quê? Como dinossauro, né? Réptil maligno, né? Réptil assustador. Só que a Bíblia fala deles. Os répteis que estão toda a alma de réptil. Então, cuidado para não cometer anacronismos, tá? Eu peço que você se mantenha tranquilidade acerca disso. Cuidado para não cometer anacronismos. Cuidado com aquelas pessoas que dizem: a Bíblia não menciona os dinossauros. Calma aí, né, filho? Existem alguns detalhes acerca da Bíblia que precisam ser analisados.
Temos que analisar a Bíblia no período em que ela foi escrita, como ela foi escrita, por que ela foi escrita, a linguagem que ela foi escrita, né? Assim como outras questões como morcego. Ah, a Bíblia então errou colocar morcego como ave? Não, os caras viram o bicho voando, é ave. Tá na terra é mamífero, né? Réptil, mamífero. Tá na água é peixe. Eles classificavam mais ou menos dessa forma. Nós não, nós hoje inventamos um monte de sistemas de classificação e tal. Isso é tudo advindo da idade moderna, da modernidade. Se a gente vai para as culturas mais antigas, não era assim que funcionava. Temos diferenças de conceitos de carro, temos palavras que não existem, computador, avião, né? Então, eu peço que você, quando você for olhar para a palavra dinossauro, ou quando alguém vir te utilizar o termo dinossauro, falar que a Bíblia não mencionava o dinossauro, eu peço que você mostre esse vídeo para ele, né? Peça para que ele olhe quando a Bíblia foi escrita, quando ela terminou de ser escrita, e peça para que ele olhe quando a palavra dinossauro foi escrita. E isso tudo ajuda na compreensão da realidade. É isso. Fica aí o convite caso você queira estudar um bacharel em teologia. Tem um link na descrição. Caso você queira me ajudar mensalmente, minha conta está na descrição. E caso você queira estudar um pouco de grego, crítica textual, hebraico, só entrar em contato comigo. Meu telefone está na descrição desse vídeo, ok? Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e tamo junto no campo de batalha.